nós já assistimos a série inteira live action de Avatar: O Último Mestre do Ar. Porém, contudo, entretanto, João Jedi, hoje nós só podemos falar com vocês sobre os 2 primeiros episódios. Então estamos reunidos aqui para comentar um pouquinho mais sobre os 2 primeiros episódios do live action da Netflix. Quais foram as minhas percepções, porque o João ainda não viu, né? Então, eu preciso falar que eu não vi nada ainda. Eu falei nós, eu falei Eu não vi. Não, mas teve gente do Omelete que viu, a Gil viu, eu não vi, eu tô tipo o Silvio Santos, né? Minha filha viu, meu filho, eu não vi. Pois é, eu não assisti ainda Avatar: O Último Mestre do Ar da Netflix, mas eu tô aqui com a visão de alguém que está assistindo e reassistindo a animação, justamente pra saber se as nossas expectativas estão sendo atendidas ou não. Neste vídeo que é de primeiras impressões, né, Gil? O nós, nesse exato momento, é uma questão meio entidade Omelete, mas sim, esse vídeo serve justamente pra gente conversar com vocês. Honestamente, João, esse vídeo é literalmente um bate-papo. Sim. Nós aqui, porque assim, o João viu recentemente Avatar, eu vi recentemente Avatar, a animação. Então assim, a gente não é fã hardcore. Exato. Nós não somos os maiores entendidos de Avatar. Então, vamos comentar aqui um pouquinho. Eu vou comentar um pouquinho sobre os 2 primeiros episódios, as minhas impressões, até dividir com você. Por favor. Aí você fala o que você acha, quais são suas expectativas. Acho que tem várias coisas que eu não posso falar. Inclusive, eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis pra eu gravar, porque eu já vi 8 episódios e eu só posso falar de 2. Mas tudo bem. A gente vai conversar aqui, mas é mais uma conversa com vocês que estão em casa e também com você, João, Por que favor. assistiu a animação. Mas pra vocês entenderem, porque assim, a minha pergunta é: vocês que são fãs de Avatar, qual é o nível de preciosismo da obra para com vocês? O que pode mudar? O que não pode? Nada pode mudar? Tem que ser tudo 100% igual à animação? Ou será que tem algumas coisinhas que vocês achariam tranquilo? Tipo, a Azula tá no começo da história, vocês acham ok? Vocês acham zoado? Então, eu queria, antes de tudo, que vocês comentassem, dividissem com a gente quais são as mudanças que vocês estariam ok, ou se vocês não estariam ok em ter mudança nenhuma. Então, Gil, essa era até, na verdade, a minha primeira dúvida sobre essas suas impressões para Avatar, sobre os 2 primeiros episódios, porque uma coisa que fã gosta, né, é da palavra fidelidade. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode trazer aqui dessas suas impressões dos 2 primeiros episódios é: estamos vendo uma obra fiel à animação? Os 2 primeiros episódios, eles são bem fiéis à animação, e as mudanças sutis que eles têm são mudanças que são repetidas com uma frequência muito maior nos outros episódios. Será que eu posso falar isso? Tomara que eu possa. Olha só. Mas acho que pode. Mas nos outros episódios acontece isso de uma forma muito maior, que é o que acontece nos 2 primeiros episódios, que eu vou explicar agora pra vocês. Os 2 primeiros episódios, quais são as minhas principais críticas negativas? Vamos falar mal antes de falar bem. É um pouquinho com relação a algumas atuações, mas que eu passo pano 100%, porque eu acho que são crianças, então eu acho que tem muita gente lá que tá aprendendo ainda, então tem uma atuação ou outra que eu sinto que tá um pouquinho encavalada, e eles melhoram ao longo da série live action. E uma outra coisa que aí não é uma crítica negativa, mas é uma coisa que eu temo por talvez vocês não gostarem muito, que é mudanças de alguns acontecimentos, de algumas ordens de fatores. Então, o que acontece? Algumas coisas que acontecem lá pelo episódio 15 acontecem no segundo episódio. Alguns personagens que aparecem no episódio 20 aparecem no terceiro episódio. Então, a questão que eu tenho aqui é: existe uma mudança clara na ordem dos fatores. Só que essa mudança clara na ordem dos fatores, na minha opinião, como uma leiga, não sou a maior, grandíssima fã hardcore de Avatar, foram introduzidas de uma forma boa. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram fatos que antes, pra mim, agora eu vou fazer um desabafo pra vocês. Inclusive pra você me fala se você teve a mesma impressão. Eu amei a animação de Avatar, amei. Achei, tipo, linda, maravilhosa, me diverti. Mas no começo eu tive uma impressão que não é necessariamente ruim, mas eu tive a impressão de que alguns episódios eram um pouco fillers. Aquele filler importante, o filler importante que é o filler que serve para o desenvolvimento do personagem, mas que de certa forma ele parece um pouco desconexo da linha principal. Apesar dele estar conectado na linha principal, me pareciam episódios um pouco fillers. Eu não sei te explicar. Eram episódios que era tipo aquela jornada
aquela jornada que estava acontecendo e pronto, acabou. A jornada serviu para o desenvolvimento do personagem, mas era aquela jornada fechada, naquele núcleo, naquele acontecimento e bola pra frente. Você tem essa impressão, não? Então, não tanto. Na verdade, pelo menos na animação, né, o sentimento que eu tive quando eu tava assistindo o livro 1 era de que a gente tava vendo uma história mais única, sabe? Uma história mais dividida entre esses episódios. A animação até não tem tantos episódios assim, né, por temporada. Então eu entendi que cada episódio, de fato, tava levando pra alguma coisa, porque o principal do Aang naquele momento, né, é ele aprender a dobrar os elementos. Sim. Então, quando ele tem que aprender a dobrar os elementos, ele eventualmente, né, vai ter um conflito ou outro que faça sentido, que tenha a ver com o elemento que ele vai aprender a dobrar ou com cidades e personagens que ele vai visitar, né? Então, por exemplo, quando você falou de filler, eu lembrei muito de Omashu. Né? Lembrei muito de toda a questão com o Machu, do escorregador, do amigo doido dele pirado. Então, foi a primeira lembrança que eu tive quando você puxou isso. Mas aí, quando a gente vê o todo, né, se percebe que é uma história única, né? Se percebe que até mesmo o Machu e o que ele viveu lá... Sim. É necessário, exato. Não, mas é aquele tipo de filler necessário. Pra mim, é a mesma questão. É uma animação, óbvio, não é um anime. Mas comparado com o anime aqui... foi o que eu senti com Full Metal Alchemist Brotherhood, o começo, que eram aventuras desvinculadas do plot principal, que era a Pedra Filosofal, que era ainda o foco, mas que estavam aqueles acontecimentos meio que... Parece que eles estavam circundando a história principal. O que o live action faz? Ele muda, ele altera a ordem de algumas coisas, a aparição de alguns personagens, pra parecer que nenhum dos acontecimentos é desvinculado. Então, existe uma trajetória linear e lógica entre os acontecimentos. O que me preocupa é a galera se incomodar com isso. Então, por exemplo, o personagem que eles estavam esperando que aparecesse em determinado momento, ou a história dramática que aparece em determinado momento, já aparece lá no início, entendeu? Ou em outro momento completamente desvinculado. Então, eu temo um pouco por isso, das pessoas se incomodarem, mas o que é principal pra mim é que o espírito, né, o principal da história, ele continua mantido. A história principal continua mantida. Legal. O que foi alterado foi a ordem dos fatores. Legal. Que mais que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa com relação à música. A música é uma parada que eu tava esperando muito. Eu sou uma pessoa muito, muito apegada a trilhas sonoras. Então, eu sou muito apegada à trilha sonora principal, à OST, que é a música que rege a obra. E o tema principal toca no trailer, inclusive. O tema principal existe! Eu fiquei muito feliz com isso. Eu amo a música principal. E ela rege muito das músicas. Eu gostei muito disso. Então, aquele acho que ela... pam, 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 não é? Você tá cantando junto com a gente, que eu sei. Essa música é muito boa. Sim, amo. E não teve no filme. Não teve no filme, então foi uma coisa que... No filme do M. Night Shyamalan. Do Shyamalan. Não teve. E aí eu virei e falei, bom, pode ser que não tenha também no live action, e teve. Então foi uma coisa que eu gostei muito. Que bom. E que mais que eu posso dizer? Em 2 episódios é difícil. Não, eu imagino. Deve estar sendo um trabalho mental gigantesco. Não, vocês não estão entendendo. Eu falar. É isso, pessoal, inclusive. Porque aqui são primeiras impressões sem spoilers, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler nem da animação, nem do live action, né? Até chegarmos, claro, ao bendito veredito, onde aí, meu amigo... Aí a gente abre-aba. Aí vai ser... Deus dará. Vai ser... como é o nome do Avatar? O Avatar Roku vai incorporar em todo mundo e vão saber de tudo. Mas enfim. Eu tava realmente... É realmente um trabalho mesmo de pensar, porque eu não posso... cantar a bola das coisas que vão acontecer, então eu tô pensando nos 2 primeiros episódios, mas nesse sentido que eu tava falando da ordem das coisas, eu tentei procurar alguns reviews de pessoas que já tivessem assistido esses 2 episódios ou tivessem algumas impressões com base nos posters e derivados, e eu vi que o pessoal não se incomodou, por exemplo, com a presença da Azula. A Azula, ela só vai aparecer direito na segunda temporada. No livro 2, No livro 2. Então, assim, ela já tá ali na primeira temporada do live action. E ela já tem um pôster, aparece ela num pôster. Então, as pessoas já sabem que ela aparece. Na primeira temporada, eu fui procurar reviews sobre isso. As pessoas viraram e falaram, cara, tá tudo bem. Que legal, inclusive, que a Azula apareceu. Porque agora ela tem esse momento maior de desenvolvimento. Porque a gente vê ela na segunda temporada, mas agora ela vai ter um desenvolvimento maior na segunda, na primeira
primeira sem ser inserida na segunda. E isso é muito bom, porque não só a Azula, mas também o Senhor do Fogo Ozai é outro personagem que aparece logo, né? E no livro 3 ele aparece apenas, né? Sim, ele só é realmente bem trabalhado mesmo a partir das últimas temporadas de Avatar, da animação, no caso. Então eu acho isso muito importante, porque a gente tem um vilão, né, que é o Zuko, né, no livro 1, e também na história de Avatar, mas obviamente sem dar spoilers aqui, que tem um desenvolvimento fenomenal durante toda a animação, né? Ele tem um arco muito bom. E em apoio ao arco do Zuko, a gente tem esses dois vilões na animação que, para o live action, eles estarem aparecendo antecipadamente, gera uma expectativa disso mesmo, deles serem bem desenvolvidos, deles serem personagens bem trabalhados, não apenas pelo... que foi? Nada, continua. Mas não apenas pelo Zuko, mas principalmente para eles, como personagens, serem bem desenvolvidos e gerarem no público que tá chegando agora para assistir Avatar aquele efeito de, pô, isso é um vilãozão, pô, isso é uma vilãozona, sabe? Eu boto muita fé. Entendeu? Ter aquele respeito por esses personagens que a galera que ama a animação também já tem em uma história aí construída há alguns anos, né? Boto muita fé, então eu acredito que é basicamente isso. Por exemplo, essa mudança da Azula foi uma mudança que a galera gostou, que foi fundamentada, e eu acho que a maioria das mudanças teve esse viés também. Obviamente a gente tá falando aqui sobre gostos e desgostos com base em 2 episódios, então eu não posso falar mais nada dos outros episódios. Mas pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero deixar a pergunta aí pra galera de casa e também para você, João Jedi, o que não pode faltar, o que vocês esperam demais nesse live action? O que não pode faltar de jeito nenhum? Deixem nos comentários e, João, me fala aí. Nossa. Que a gente encerra com o foco nessa pergunta de milhões. Você agora me botou numa situação complicada. Eu acho que o que não pode faltar são boas atuações, sim. Fiquei um pouco receoso com o que você já pontuou aí no início, mas eu também vou dar um voto de fé, porque a gente, por mais que tenha tido o filme lá do M. Night Shyamalan, o filme do M. Night Shyamalan prometeu tudo e não entregou nada, né? E aí a gente tem agora a série da Netflix com uma promessa muito maior e uma responsabilidade muito maior, especialmente porque estamos tendo um trabalho, um olhar muito mais detalhado nos personagens, então nos atores, que tem a ver com a etnia de cada personagem, com o cerne de cada personagem, e a gente quer, sim, boas atuações. Mas para além disso, e isso é uma coisa que me preocupou também um pouco no trailer, mas a expectativa e o hype conseguiram suplantar isso na hora, foi quanto aos efeitos especiais. Maravilhosos, tá? maravilhosos, Olha nota aí. 11, nota então tá 11, bom. o que é isso? Então 10? tá bom, então eu fico mais tranquilo. Sei lá, ou eu sou pata de efeitos especiais, não sou especialista nenhuma, né? Mas eu amei, eu adorei os efeitos especiais, pra mim tá resguardado. Que bom, porque é difícil, é uma série que precisa de muito efeito especial por causa de dobra de água, que é difícil, água, né, você fazer efeito especial de água, droba, quase não sai, droba de terra, dobra de terra, né, que também é complicado. Fogo acho que é mais fácil, né, você faz um Fogirizer lá no Adobe Premiere, já foi. Não, brincadeira, eu sei que não. Mas enfim, tem essa preocupação com efeitos especiais, a animação em si tem efeitos muito bons e isso era algo que eu tava muito preocupado. Mas se você tá dizendo que tá entregando, que tá legal, então eu fico um pouco mais tranquilo e tô super curioso pra conferir São 8 episódios, Gil? 8 episódios. 8 episódios, que bom. 8 episódios longos, inclusive. Longos? Longos, 1 hora. Vai ser um dia 22 de fevereiro muito longo pra mim também. É isso aí, então, ó. Não sei, não posso falar nada, gente. Não posso falar nada, então eu vou encerrar esse vídeo. Mas deixem aí as suas expectativas pra Avatar, o Último Mestre do Ar, que estará disponível com seus 8 episódios dia 22 de fevereiro na Netflix. Tá chegando. Então não deixem de comentar o que vocês estão esperando pra esse grandíssimo live action. Será que vai entregar, João Jedi? Tem que entregar, tem que entregar. Tem que entregar. Vamos então, ser otimistas. Vamos ser otimistas, vamos torcer. E, óbvio, deixem aí nos comentários as suas expectativas. E vamos esperar que em breve teremos um veredito também pra falar sobre a série inteira. Então, ó, dia 22 tá chegando. Bora esperar e torcer.